acho que foi uma ideia de muito sucesso, que a gente conseguiu reunir aí ortopedistas aí do Brasil inteiro, né? E uma facilidade de estarmos em casa, né? Sem precisarmos nos locomover, né? Para uma reunião de altíssima qualidade como essa. É o nosso convidado muito especial, o Dr. Munif, que está lá em Dallas, né? O Munif, ele foi formado aqui no Brasil, né? Na Universidade Federal de Santa Maria, né? Fez residência em Porto Alegre e hoje ele está, né, na Baylor, em Dallas, né, junto com o Dr. Hal Martin, né, que a maioria dos ortopedistas aqui de quadril conhece, né, uma pessoa muito querida aí por todos nós, e aceitou esse convite, né, de fazer essa web direto de Dallas e vai passar todo o seu conhecimento aí sobre dor glútea profunda para a gente possa aprender, se atualizar sobre os novos conceitos, sobre os métodos diagnósticos, né, e passar todo o conteúdo aí, todas as informações que tem para a gente. Então, eu queria agradecer mais uma vez a SBOT e agradecer ao Dr. Munif, que gentilmente aí aceitou o convite de participar dessa reunião aqui com a gente. Obrigado, Munif, a palavra é sua. Obrigado, Leandro. Agradecer Munif, ao doutor. desculpa, só antes de você começar, a gente vai jogar as questões aqui no Telegram para ver qual que é o perfil aqui dos nossos associados e como é que eles lidam com a dor glútea profunda. Então, o pessoal que está aí online, se puder entrar no Telegram uns 2 minutinhos e responderem aí as questões, e aí o Munif já vai se preparando aqui, colocando a aula dele e a gente já começa. Para quem não está... Munif, quando você quiser, pode... Pode começar. Então, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Quadril, doutor Giancarlo, presidente, Leandro e o Marcelo pelo convite. O prazer é meu aí de rever alguns colegas, amigos. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí da dor glútea, né? Que por muito tempo foi renegada aí a um segundo plano, mas os pacientes continuaram aparecendo, né? De forma geral, desses 7, 8 anos que eu basicamente tenho contato com o Dr. Hal Martin aqui, que é a pessoa que tem mais estudado isso, tem mudado um pouco o foco, assim, de abordagem e como a gente maneja o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. E é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje, para tentar ajudar outras pessoas a diagnosticar esses pacientes corretamente e para eles serem um rumo, né? Então, por muito tempo, a dor glútea foi considerado sinônimo de síndrome do piriforme, né? Toda dor glútea que não fosse coluna era síndrome do piriforme. E fazia algum sentido na medida que esse músculo tem relação muito próxima aí com as estruturas nervosas, e ele também é o músculo que liga lá o sacro com o quadril, né? Então, tudo que você movimentar no quadril vai ter alguma relação em cima, né? A maneira que a gente aborda dor glútea é considerar todas as camadas do quadril. Isso, em todos os nossos... É um princípio da nossa abordagem diagnóstica considerar todas as camadas. Então, ósseos, cápsulas e ligamentos, músculos e tendões, nervos e vasos, e uma coisa que a gente chama de cadeia cinemática, que é a relação do quadril com as outras estruturas, com a sacroiliaca, com a coluna lombar e com o joelho. Esse é uma lista de diagnósticos diferenciais mais comuns que a gente
vai passar durante essa aula. Eu vou comentar a abordagem para cada um deles, né? E eu gostaria de ir um pouquinho em detalhe para vocês entenderem aqui qual é a lógica aqui. Então, o que a gente chama de Deep Gluteal Syndrome, ou síndrome da dor glútea profunda, são aqueles pacientes que têm aquela descrição clássica da dor glútea e dificuldade para sentar, né, e com dor irradiada para a coxa ou distalmente, né. Nós chamamos de primária quando existe uma causa primária de compressão nervosa. Por exemplo, é um tumor de ovário ou um piriformes cruzando o nervo ciático, isso é uma causa primária. Então, nós classificamos em intrapélvico ou extrapélvico. Quando existe uma compressão do nervo ciático, isso a gente chama de primária. Secundária é quando o paciente tem as mesmas queixas, tem aquelas queixas de irritação nervosa, mas isso é causado por uma falta de movimento no quadril. Então, isso é o que a gente chamaria de síndrome da dor glútea profunda secundária. E eu vou entrar em detalhe nos subtipos adiante. Essas outras causas de dor glútea também são consideradas no diagnóstico e nós iremos. A primeira coisa, quando você encontra o paciente que tem aqueles sintomas de síndrome da dor glútea profunda, é saber se isso é primário, por compressão nervosa, ou se isso é secundário a alguma outra coisa. E, independente de... Você tem a síndrome da dor glútea profunda. A coluna lombar é uma causa de dor glútea profunda. Então, sempre tem que considerar isso. Esse paciente, por incrível que pareça, dependendo do especialista e da área que ele estiver fazendo, ele vai tentar focar naquilo que ele acredita que é a causa mais comum. Então, esse paciente que chegou para nós teve 2 cirurgias para suposta síndrome do piriforme. Então, a primeira foi uma descompressão aberta do ciático e do piriforme, e depois do nervo tibial, no joelho, né, ao nível do joelho. E o paciente tinha um problema na coluna lombar, já tinha uma história de cirurgia na coluna e tinha uma compressão de raiz nervosa lombar. Então, nunca dá para esquecer a coluna lombar, né? Como causas de síndrome da dor glútea profunda primária, nós classificamos em intrapélvico e extrapélvico. Intrapélvico são todas aquelas estruturas que ficam próximas do plexo sacral. Um ovário, um cisto de ovário, ou uma veia glútea superior ou artéria comprimindo algumas das raízes nervosas. Também já não é raro alguns pacientes com tumorações no reto e na próstata se apresentarem como dor glútea profunda. Então, tudo aquilo ali que está perto do plexo sacral pode causar dor glútea e é uma causa intrapélvica. Das causas extrapélvicas, a mais conhecida e que a gente discute há mais tempo é a compressão ou a alteração anatômica pelo piriforme, né? Então, esse paciente, ele tem um piriforme com 2 cabeças e uma delas aqui cruza, né, o nervo ciático, que é demonstrado aqui. Também pode ser uma síndrome causada por fibrose. Esse paciente é um paciente que teve uma fratura de acetábulo, né, e evoluiu com uma fibrose ali entre o nervo ciático e o trocânter. Existe também a síndrome glútea profunda causada por aderência entre o ciático e uma lesão de isquiotibiais. Esse paciente tem uma avulsão de isquiotibiais e o processo cicatricial aqui da avulsão, com edema na tuberosidade isquiática, levou à compressão do nervo ciático. Nós também temos essa situação mais dinâmica, né, de o trocânter maior, que é demonstrado aqui, comprimir o nervo ciático entre a tuberosidade isquiática, né? Isso é o que a gente chama de
Greater Trochanteric Ischial Impingement, né? Quando você bate o trochanter maior no isquio e algumas vezes sobra para o nervo ciático, que está ali no meio da história, né? Esse é um paciente com Greater Trochanteric Ischial Impingement com snapping do quadril. Essa foi a apresentação do paciente, snapping. E aí você vê o nervo ciático ali saltando entre os dois, né? A apresentação desse paciente foi com ciática e snapping. Existe também compressão nervosa do nervo ciático, isso já é descrito na literatura de cirurgia vascular e neurologia, nós ortopedistas não conhecemos muito, mas já é descrito. Então, você veja bem o tamanho dessa veia e como o nervo ciático, que é aquela área um pouquinho com pequenos pontos ali brancos, é comprimido, né? E nesse relato de caso, esse paciente se submeteu a uma cirurgia para variz aberta, né? Temos também a síndrome da dor glútea profunda secundária, que isso é o que tem mudado aqui na nossa abordagem. Nós tentamos entender aqueles pacientes que têm dor glútea secundária a uma normalidade do quadril. O quadril e o fêmur, ele tem um braço de alavanca muito maior que o da pelve, né? Se você pensar do pé até o quadril ou do joelho até o quadril, esse braço de alavanca, ele é 3 ou 4 vezes maior do que o braço de alavanca do quadril para dentro da pelve ou para a articulação sacroiliaca, né? Então, qualquer força ali embaixo, ela se multiplica lá em cima, né? Então, quando você tem uma limitação do movimento no quadril, esse braço de alavanca de baixo vai passar direto lá para cima, né? Direto para os ligamentos da pelve e para a coluna lombar, né? E isso, queira ou não, a gente já tem alguma evidência há bastante tempo aí na literatura, né? Já tem evidência de limitação na rotação interna do quadril, levando à lesão do pubis e da musculatura do core. Já tem evidência de que limitação na flexão e extensão do quadril leva à dor lombar, especialmente extensão. Esse autor, ele estudou muito a limitação da extensão na coluna lombar, né? Ele mostrou uma relação clara aí na limitação da extensão do quadril com a coluna lombar. Então, nós temos focado na cirurgia do quadril aí pelos últimos 20, 30 anos, né? Desde que o impacto femoroacetabular surgiu, na limitação da flexão, nas coisas que limitam a flexão. Aí, se você pensar bem, a maior parte das atividades do dia a dia, caminhar, correr, elas demandam uma extensão normal e não uma flexão, né? Então, talvez nós esquecemos um pouco dos malefícios que a falta de extensão pode fazer no quadril, né? Tem evidência de que limitação em rotação interna causa dor na coluna lombar e tem muita evidência já de que limitação na rotação interna cause a lesão do ligamento cruzado anterior, né? Acho que a pessoa que primeiro estudou isso foi o Dr. João Gomes, lá da URGS de Porto Alegre, né? Então, quando você tem uma DGS, uma síndrome da dor glútea profunda secundária, nós classificamos ela em extensão, flexão ou combinada. Essas são as etiologias de uma síndrome da dor glútea profunda secundária, né? São todas as possíveis causas que limitam a extensão do quadril, que limitam a flexão do quadril e que limitam ambas, né? E é isso que a gente procura. Então, esse paciente foi um dos primeiros que nos trouxe, assim, que ligou a luz para isso. Você veja o que acontece com a pelve dessa paciente quando estendemos o quadril em abdução. Veja o que acontece quando estende o quadril em neutro.
Aí, nesse momento, nós começamos a perceber que talvez existisse uma coisa maior aí na situação da extensão. E essa é a ressonância daquela paciente. Então, do momento em que eu saí daqui, depois um dos pesquisadores até o do Brasil, Ricardo, fisioterapeuta de Santa Catarina, e o Juan, da Colômbia, e foi feito um trabalho para testar o que acontecia na coluna lombar se você limitasse a extensão do quadril, causando um impacto isquiofemoral, né? E isso foi o que se encontrou, assim, um aumento significativo no estresse das facetas lombares pela falta de extensão do quadril, né? E isso aqui tem se repetido, é o que a gente vê cada vez mais aqui. Paciente com coluna lombar que falhou e vem para avaliação do quadril. Então, essa paciente é o nosso recorde, ela tem 18 cirurgias na coluna lombar, incluindo artrodese sacroiliaca na direita e esquerda, uma bomba eu acho que é um neuroestimulador, e 18 cirurgias, uma enfermeira. Essa paciente tinha impacto isquiofemoral e resolveu, o que mais ajudou na dor lombar dela foi a ressecção dos dois trocânteres menores. Então, quando particularmente nós avaliamos limitação da flexão, mas a base do diagnóstico nossa hoje é a limitação da extensão, é o que a gente considera mais importante para causar dor glútea, sintomas pélvicos e dor na coluna lombar. E essas são as 4 causas mais comuns que nós observamos. A primeira é o impacto isquiofemoral, a segunda é a anteversão femoral excessiva, a terceira é a anteversão femoral reduzida, que pode parecer, eu vou tentar explicar, é um mecanismo de limitar a extensão ligamentar, eu vou mostrar alguns vídeos, não parece lógico que a anteversão reduzida vai limitar a extensão, mas limita. E o excesso de cobertura acetabular posterior. Essa é um vídeo mostrando o que acontece com limitação da flexão. Esse cadáver, ele tem um CAMI produzido artificialmente, e você veja o que acontece na coluna lombar pela falta de flexão. Então, desde todos esses trabalhos e esse início, assim, de perceber a relação do quadril e da falta de limitação com a coluna lombar, o Dr. Hal Martin, ele começou a avaliar os pacientes para a coluna lombar, né? E esse é o índice que a gente tem usado aqui, que é o OD, né? O Oswestry Disability Index. Só para mostrar o final um pouquinho dessa história, e depois eu vou mostrar como diagnóstico. Final da história. Há 4 anos, começamos a indicar a osteotomia derrotadora para pacientes com dor no quadril, dor glútea, dor na sacroiliaca e dor lombar, especialmente. Se o paciente tivesse dor lombar, a gente normalmente decidia mais pela osteotomia rotadora para tratar impacto femoroacetabular do que pela cirurgia artroscópica. Então, esses são os 37 primeiros quadris que derrotaram, né? E os scores do quadril melhoraram de 58 a 82, e o da coluna lombar, quanto menor, melhor nesse caso, é um score de disfunção. Eles diminuíram 23%. Já vou dar a interpretação disso. E esses são os scores de melhora na coluna lombar para a cirurgia de ressecção parcial do trocânter menor, osteoplastia do trocânter menor para impacto isquiofemoral. Eles melhoraram de 47% a 22%, então 25%. Uma cirurgia de coluna de artrodese é considerada com sucesso se ela diminui o OD em 12,8%. E a gente conseguiu quase o dobro disso com essas 2 cirurgias. E o FDA considera uma cirurgia,
se você quer registrar um novo device, uma nova órtese para a coluna lombar, pelo menos 15% de melhora no OD tem que existir. Então, isso é só para dar uma ideia de como o quadril influencia. Isso não é novo. Tem alguns trabalhos já, de algum tempo atrás, mostrando que você fazendo uma artroplastia total do quadril, você melhora a dor lombar, resolve a dor lombar em 66% dos pacientes e melhora em 20%. Isso é estudo do Dr. Parvisi, prospectivo, né? Então, 66% dos pacientes resolvem a dor lombar com uma artroplastia total do quadril, se eles têm artrose, né, do quadril, né? Essas são as outras causas de dor glútea profunda, além das da síndrome da dor glútea profunda primária e secundária. Mas aí vocês vão perguntar, mas você já falou do impacto isquiofemoral. Algumas vezes o impacto isquiofemoral causa dor glútea, mas não causa dor lombar, né? Então, ainda não tem um reflexo na lombar. As lesões dos isquiotibiais e a compressão do nervo ciático por essas lesões, é o que a gente chama de hamstring syndrome. Os sintomas relacionados à compressão do nervo pudendo, nervos clúneos, a claudicação vascular intermitente das artérias glúteas, que existe, assim como existe dos membros inferiores, mas é menos conhecida, né? Os problemas intraarticulares posteriores, os problemas da sacroiliaca, do sacro e da coluna lombar. Agora vem a questão, como você diagnostica, e é muita coisa, como é a maneira de... Existe um protocolo para você não deixar nada passar, né? Nosso princípio é ainda avaliar todas as camadas. Mas primeiro é avaliar a biomecânica óssea, né? A história, como toda história, você obviamente vai ver os fatores que aumentam a dor, limitações das atividades. Isso é uma lista dos específicos, né? Que a gente pergunta para todos os pacientes aqui. A gente pergunta se eles têm sintomas pélvicos, dá para fechar o olho para isso, mas a gente não deveria. Se perguntar para o paciente, você vai ver que muitos têm. Sintoma lombar, sintoma na sínfise púbica e sintoma no joelho. Quanto tempo o paciente consegue ficar sentado, usar um score para função do quadril, um score para função lombar, se a dor aumenta com o ciclo menstrual ou não, se a paciente tem dor com intercurso sexual e se melhora com o decúbito, qual é a função do decúbito. Então, alguns pacientes que você suspeite de varicosidade, não é raro eles se queixar, dizerem que se sentem bem no decúbito contralateral, né? No caso do quadril sintomático estando para cima, né? A primeira manobra do exame físico, a primeira informação que nós obtemos é a marcha. Então, você pede para o paciente caminhar normal. A segunda coisa que você pede é para ele caminhar com passos largos, passos não a perna abduzida, passos longos, né? Passadas longas. Isso é para testar o impacto isquiofemoral. Depois disso, você pede para o paciente caminhar com as pernas abertas, em abdução. Se isso acontecer, o paciente tem displasia, que ele melhora com as pernas abduzidas, ou o paciente tem impacto isquiofemoral. Depois você pede para o paciente caminhar com o quadril em rotação medial. Se ele notar uma melhora na dor do quadril, na pelve, na coluna lombar, fala a favor de anteversão femoral aumentada. Esses testes eles não são definitivos, você vai precisar medir, mas eles ajudam a você decidir o que fazer, né? Se o paciente
se o paciente melhora muito caminhando dessa forma, você pode educar ele a caminhar desse jeito. É impressionante o número de pacientes que ficam melhores, se sentem melhores só educando. Tem pacientes idosos que não têm indicação de cirurgia, ou por doença, ou porque não querem fazer cirurgia, que eles aprendem a caminhar com as pernas um pouquinho mais abertas, quando eles estão caminhando mais rápido, ou com passos mais curtos. Isso ajuda muito eles. Então, o exame vai definir a conduta também. E o mesmo o paciente caminhando em rotação externa, né? Se o paciente melhora muito em rotação externa, você talvez, e ele é um paciente com retroversão, você talvez tenha que pensar em fazer uma osteotomia derrotadora, né? O contrário também é válido. Se o paciente piora em rotação externa, aí você pode pensar em anteversão aumentada, né? Então, a marcha é muito importante, assim, ela aqui na nossa prática, muitas vezes é ela que decide o que fazer. Para vocês terem uma noção dessa relação entre impacto isquiofemoral e anteversão, né? Esse é um paciente com anteversão femoral aumentada e impacto isquiofemoral. Esse espaço normalmente é para ser maior que 17, mas novamente não baseiem só no número. Esse número ele não deve basear tudo. Esse paciente caminhando com a perna em rotação interna, 15 graus, olhem como muda o espaço isquiofemoral, porque isso lateraliza o grande trocânter, o trocânter menor, aumenta o offset, né? E esse também seria o efeito de uma osteotomia derrotadora. Então, com a osteotomia derrotadora, você estaria corrigindo o impacto isquiofemoral e a anteversão excessiva, né? O próximo passo do exame é avaliar a coluna lombar. É muito comum ver alteração na coluna lombar, na imagem, e você não pode confiar só na imagem. Então, um simples teste de lateralização e flexão lateral, direita, esquerda e flexão lombar ajudam nesse ponto. Nós também fazemos o slump test, né, que é aquele teste que o paciente se inclina, e eles são muito úteis, assim, para saber se os sintomas estão vindo da coluna lombar ou não. O teste de Trendelenburg também é importante, porque já existe evidência de que pacientes com fraqueza de abdutores, eles reduzem esse espaço, né, o espaço isquiofemoral. Um trabalho interessante e dinâmico da Academia Americana de Sports Medicine mostrou que quando você caminha, o espaço isquiofemoral ele é 8 milímetros menor do que o medido na ressonância. Ou seja, se você mediu 8, quando esse paciente caminha, é 0. Então, ou se mediu 17, quando o paciente caminha, é 9. Então, existe já uma diminuição dinamicamente. Se o paciente tem fraqueza de abdutores, essa diminuição é maior. O próximo teste é caminhar com passadas largas. No caso do impacto isquiofemoral, o paciente vai se queixar de dor entre o trocânter menor, um pouquinho mais lateral, quando a perna estiver atrás, quando ela estiver estendida. Se é mais o hamstring, normalmente é quando a perna está em flexão, mas isso é discutível, assim, é uma discussão que eu tenho com o Dr. Hallmark, mas é a interpretação que ele dá. É muito importante avaliar a função neurológica, obviamente, né, sensorial, e o pulso. Pacientes idosos têm que abrir o olho, aqueles que têm uma história de infarto ou que têm já uma história de claudicação intermitente, cirurgia para revascularização dos membros, né, para ver a possibilidade de uma claudicação vascular glútea, né. Muitos pacientes colocam aqueles stents nas artérias, na artéria glútea ilíaca comum, e esse stent, ele obstrui a glútea superior, né?
Então, leva uma isquemia ali do glúteo médio e mínimo e a gente não diagnostica, né, isso. E da artéria glútea inferior também. A próxima etapa do exame clínico é avaliar as rotações. Isso vai dar uma noção para você da anteversão do fêmur e também do que fazer. Você não pode indicar uma osteotomia se o paciente não tem rotação na direção oposta suficiente, né? Palpação é importante também. Usamos a tuberosidade isquiática como referência. Palpa a incisura isquiática maior, palpa a tuberosidade isquiática. Lembrar que os isquiotibiais eles não se inserem no topo da tuberosidade isquiática. Aqui são os adutores, é o adutor magno. Os isquiotibiais estão um pouquinho mais lateral e mais na parte medial aqui, região do pudendo. Né? Esse é o teste que nós chamamos de piriformes passivo, né? Nos pacientes que nós suspeitamos de piriforme. Esse é o teste dos isquiotibiais ativo. Você pede para o paciente fletir o joelho contra resistência a 30 graus e a 90. Se o paciente tiver mais dor a 30 graus na topografia dos hamstring, dos isquiotibiais, você fala a favor de lesão dos isquiotibiais. E esse é o piriforme ativo, né? Que você pede para o paciente fazer uma abdução ativa contra a resistência, afundando o pé na maca, né? É uma contribuição do Dr. Giancarlo, tentar isso por 30 segundos, às vezes 1 minuto, e aí o paciente vai notar essa dor irradiada distalmente, né? Esse é o teste do impacto isquiofemoral, que você estende o quadril em neutro ou adução, e o paciente sente dor na região do trocânter menor e do isquio, né? E quando você estende em abdução, ele não sente. É importante que você teste isso em mais adução do que você acharia que é neutro, justamente pelo motivo de quando o paciente caminha os 8 milímetros a menos, né? Então você precisa dar uma exagerada ali na adução, né? Esse é o teste que ajuda a diagnosticar o impacto entre o trocânter maior e a tuberosidade isquiática. É o Faber, se você for ver bem, mas ele é com um pouco menos de flexão, e é para lembrar todo mundo de que alguns pacientes com Faber positivo e com dor posterior não é a sacroiliaca, pode ser o trocânter maior apertando ali a tuberosidade isquiática e o nervo ciático, né? Esse é o teste que a gente chama, que é o que mais tem mudado a nossa conduta, é o teste quadril-coluna, ou hip spine test. Então, nós fletimos o quadril em neutro e flete o quadril em rotação externa e interna. Esse paciente aumentou a quantidade de flexão que ela poderia fazer sem movimentar a pelve, rodando externo, tipo o sinal de Dreman, né? Então, esse é um teste de quadril, coluna em flexão. Esse é o teste do quadril, coluna em extensão. Você tenta estender o quadril e chega a um certo momento que ele trava, né? E para ir adiante, a pelve começa a mexer e o paciente se queixa de dor. Então, você reproduz a dor glútea no quadril e na coluna lombar e na pelve, né? Esse teste de quadril, coluna em extensão, nós testamos ele em neutro, em rotação medial, rotação lateral e abdução, para decidir o que fazer e para ter o diagnóstico. Então, esse é um teste que nós chamamos de quadril, coluna em extensão. Em abdução, se consegue, né? Estender o quadril sem movimentar a pelve, sem ter um reflexo proximal. E agora em neutro. Precisa tomar cuidado com a posição do joelho. Alguns pacientes com contratura anterior do reto femoral, eles podem ter um falso positivo pelo joelho estar fletido, né? Essa é uma paciente em que o teste
com anteversão femoral aumentada. Veja o que acontece quando estende com rotação interna. Não move mais a pelve, não move mais a coluna lombar. Porque o contato entre o trocânter menor e o isquio, ou entre o colo e o acetábulo, ele é desfeito, né? E esse paciente é um paciente, aquela da foto, com redução da anteversão. Você veja o que acontece. Deixa o Dr. Halmart falar. Não está dando para ouvir, Munif. Acho melhor Tirar você comentar. Tá. Não tem o som? Muito baixo. Então, o paciente sente dor quando tenta fletir o quadril em neutro e ela sente dor na bacia e no quadril. E quando é rotado externo, ela não sente dor. Né? E agora, esse é um teste de extensão. Você vê quando faz em neutro, não estende. Quando faz em rotação externa, estende. Esse é o mecanismo pelo qual, que não seria lógico um quadril com redução da anteversão de aumentar a extensão rodando externo, né? Mas esse é o mecanismo. Quando você roda externo, você alivia o ligamento isquiofemoral e permite que o quadril estenda mais. Esse é o mecanismo de aumentar a extensão em quadris com redução na anteversão femoral ao rodar externo. E esse efeito é o efeito prático que muitos pacientes nos dizem depois da osteotomia derrotadora. Eles fazem a osteotomia quando são retrovertidos para aumentar a anteversão e melhoram a extensão. Também testar a sensibilidade da região glútea é importante, testar os nervos clúneos, lembrar que eles vêm da região posterior das raízes espinhais, então não precisa ter uma compressão no tronco espinhal ventral anterior para ter dor glútea, pode ser só posterior. E lembrar que os ramos dos nervos clúneos e do cutâneo posterior da coxa vão para a região perineal e podem dar dor na região perineal. A imagem que utilizamos, ela não é guiada pela doença. É muita doença. Não dá para você procurar cada doença na imagem. Então, nós fazemos de uma forma padronizada. E quem tiver interesse, eu posso passar isso depois. Então, nós avaliamos sempre da mesma forma, independente da hipótese, né? E agora eu vou passar algumas peculiaridades e uns casos, né? Esse paciente com uma história de fusão de artrodese lombar, né? Você já pode ver como a pelve dela está numa posição alterada, seguindo a artrodese pela sobreposição aqui do pubis, né? Então, foi necessário inclinar 19 graus o raio-x para você conseguir um espaço normal. Essa é uma paciente que tinha uma redução do slope sacral, né? Essa paciente, que é a paciente das 18 cirurgias, ela é facilmente identificado que ela tem dor lombar, mas também você precisa prestar atenção no espaço isquiofemoral. Isso, uma radiografia que ajuda muitas vezes é o falso perfil de Lequesne. Ele é útil para ver essa proximidade aqui. Outra causa de limitação da extensão que nós procuramos é a sobrecobertura acetabular posterior, né? Então, esses pacientes em que a coluna posterior passa o centro de rotação da cabeça, eles também podem ter limitação da extensão. Nós também procuramos medialização da cabeça femoral, né? Sobrecobertura posterior, novamente. Esse paciente tem um valgo do quadril, que também aproxima o trocânter menor. E outra coisa é a discrepância de membros, né? Se o lado mais comprido, ele diminui o espaço isquiofemoral, né? Assim como ele diminui a cobertura acetabular. Então, muitas vezes, para esse paciente em particularmente, se você usar
um sapato, uma órtese nesse lado, talvez ela consiga aliviar os sintomas de impacto isquiofemoral da esquerda, né? Isso a gente sempre tenta antes. A ressonância, tomografia nós não utilizamos pela questão da radiação e porque achamos que todas as informações a gente consegue com a ressonância. Agora, esse é um passo assim, fundamental. O espaço e os parâmetros ali do espaço isquiofemoral, eles vão variar conforme a posição do quadril. Então, é rotina desses serviços de imagem colocarem um travesseiro por baixo do joelho, para dar conforto para o paciente. E isso vai aumentar o espaço isquiofemoral e vai alterar todas as relações. Então, a maneira que nós indicamos é uma ressonância funcional. Você pede para o paciente caminhar e, nesse caso, aqui, nós medimos essa distância entre um joelho e outro, tornozelo e outro, e a rotação, o ângulo de progressão do pé, ele é reproduzido. E essa é a maneira que o paciente faz a ressonância. Então, a gente vai ter não uma posição perfeita, mas o mais próximo possível do normal. O mínimo que se pode fazer, eu diria, é não colocar um travesseiro por baixo do joelho, né? Só para vocês terem uma ideia da importância disso, nós fizemos um estudo com pacientes que fizeram ressonância em outros serviços e trouxeram, que nós chamamos de não funcional, né? Então, foram 95 pacientes e 19 deles, naquela não funcional, tinham diagnóstico de impacto isquiofemoral pela distância isquiofemoral. Desses 19, 26% mudaram de diagnóstico na funcional. E do outro lado também, 17%. Então, o erro diagnóstico, se você basear o diagnóstico de impacto isquiofemoral só no espaço medido na ressonância, é muito alto. Então, não dá para basear só no espaço, você tem que basear no espaço com uma ressonância bem feita, mas muito no exame físico também. Nós também avaliamos a versão femoral, né? Isso é um passo fundamental nosso, mesmo em pacientes com prótese, com artroplastia femoral. Veja bem, esse paciente é um paciente com impacto isquiofemoral secundário à artroplastia do quadril. Essa paciente tinha anteversão do componente femoral excessiva, então chegava a 60 graus, né? E também esse componente foi inserido muito anterior, né? Veja a translação, o quanto comparado com o outro lado, esse trocânter menor veio para trás, né? Então, esse paciente se submeteu a derrotação distal à prótese, né? Porque ela estava ósseo integrado. Outro parâmetro que nós estamos testando em alguns pacientes é a relação da cobertura de trás, que o quanto de cobertura é bom ou é ruim, né? O impacto isquiofemoral, então, em resumo, você não pode só basear na distância, você precisa ver outros sinais. Você precisa ver o edema do músculo quadrado femoral, você precisa ver alterações ósseas, císticas, né? Você precisa ver no raio-x esclerose na parte óssea, né? E também alterações no formato dos isquiotibiais. Isso aqui é bem claro como o isquiotibial está tentando se adaptar ao trocânter menor, né? Muitas lesões dos isquiotibiais, elas são causadas por impacto isquiofemoral, então as duas coisas andam juntas. Para diagnosticar o trocânter maior, o impacto do trocânter maior com o isquio, você pode usar ultrassom, é útil, mas 67% das pessoas normais vão ter o contato no ultrassom. Então, a ressonância ajuda também. Essa situação de o trocânter menor e o maior jogarem o ciático para posterior é uma indicação disso, né? Nós, recentemente, estudamos o que seria essa distância normal, isso está para ser publicado. Isso aqui, em média, para ser mais que 28 milímetros. É bom sempre lembrar da relação dos isquiotibiais com o ligamento sacrotuberal.
é diferente do que muitos livros de anatomia mostram, eles não são completamente separados, eles são contínuos, né? Então, a lesão dos isquiotibiais também pode levar à dor proximal. Avaliar dentro, sempre dê uma olhada ali dentro, se o paciente tem queixas especialmente relacionadas ao ciclo menstrual, se você vê um cisto, alguma coisa grande. Alguns pacientes com calcificação da tuberosidade esquiática, eles têm muitos sintomas para sentar, e a tomografia, nesses casos, é útil para ver isso com mais facilidade, né? São pacientes com cisto. Pacientes com varicosidades glúteas, né? No exame físico, você pode ter indício disso também. Nunca esquecer da região do sacro. Esse é um paciente com um cisto perineural na raiz sacral. A relação do piriforme com o nervo ciático, ela é melhor vista no córtex sagital, mas você também pode ver no córtex frontal. E esse é um detalhe que eu queria lembrar. É bem comum e cada vez mais comum nos relatos de radiologista dizer que uma raiz sacral está cruzando o piriforme. 99% das raízes de S3 vão cruzar o piriforme. 75% das raízes de S2 vão cruzar o piriforme. E muito poucas raízes de S1 vão cruzar o piriforme. Então, é muito comum. É o normal a raiz de S2 e S3 cruzarem. Agora, o nervo ciático, não, aí é menos frequente, é 18. Então, só a questão de raiz sacral cruzar o piriforme não é indício de nada, né? Nós também precisamos avaliar os parâmetros espinopélvicos, é o que a gente tem feito ultimamente, e você não precisa, na nossa experiência, nós temos usado a ressonância de forma com paciente supino para medir esses parâmetros e tem sido muito próximo do paciente em pé, né? Esse um paciente com alteração nesses parâmetros, né? E que também tinha um impacto isquiofemoral com colaboração disso, né? Essa paciente, essa alteração na biomecânica da pelve dela trouxe o isquio mais anterior em direção ao trocânter menor, né? Esse é um paciente que se apresentou com dor glútea e tinha um excesso, o que a gente chama de slope, um excesso de orientação do acetábulo no plano sagital. Então, muita cobertura posterior e pouca cobertura antero-superior. E você veja que a artrose é póstero-inferior, né? Também não dá para esquecer, novamente, a coluna lombar como causa de dor. Essa paciente é uma paciente que veio do Paraguai para operar o piriforme aqui. E ela tinha isso na coluna, né? Então, ela fez artrodese e ficou bem. Esses cistos, chamados cistos de Tarlov, né? Também é bom sempre dar uma olhada. Você vai pedir a coluna lombar, a ressonância da lombar, sempre para avaliar a glútea. Então, dê uma olhada, ver se você não acha nada grande ali, que isso pode causar dor tipo ciática. E as injeções também podem ser úteis. Injeção no piriforme, injeção nas raízes sacrais e injeção no espaço isquiofemoral. A dor glútea não é fácil de diagnosticar, não é fácil de tratar, e você só vai tratar certo, ou o mais certo possível, se você tiver toda a informação. E é um trabalho de equipe, assim, e não tem como fazer sozinho. Se você quer tratar o paciente com dor glútea, você precisa de ajuda de um cirurgião de coluna que entenda essa parte do quadril, um radiologista e alguém que te ajude com as injeções. Esse é o mínimo. Preferencialmente, se você tiver acesso a um ginecologista e a um especialista em dor, é muito útil também. Muito obrigado. Alô, Munif, parabéns aí pela aula, viu? Excelente. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas aí discutindo esse assunto, que é muito interessante e realmente difícil
da gente entender, aprender e tratar, né? Nós temos algumas perguntas aqui que eu queria colocar a você, né, e que eu acho que vai servir para todas as pessoas. Nós tivemos aí 239 participantes, quer dizer, foi uma aula maravilhosa, né? E então é o seguinte, tem uma pergunta do Miguel Sanches, que ele pergunta qual a escala de avaliação você usa para quantificar a dor glútea, né? Eles falam que eles usam a escala de Benson, mas acha que não é suficiente. Você entendeu a pergunta ou não? Então, é o Miguel, né? Boa noite, Miguel. Nós usamos 3 scores para todos os pacientes aqui. É só uma escala de dor de 0 a 10, o Harris Hip Score e o score da coluna lombar. Alguns pacientes jovens, atletas, nós usamos o IHOT, e essa é uma falha existe uma falta de um score para pelve, para dor pélvica e dor glútea posterior, né? Isso é uma área que precisa ser trabalhada. O Munif, existe também uma pergunta aqui. No caso da sobrecobertura do impacto, né, e da restrição da extensão do quadril devido a uma sobrecobertura posterior inferior, né, uma sobrecobertura da cetal, você faz alguma osteoplastia ali? Tem alguma indicação cirúrgica nesse caso específico? Normalmente, se a cobertura ela é acompanhada com excesso de anteversão femoral, nós indicamos a derrotação do fêmur, que a cirurgia é mais fácil, né? Muitos desses pacientes complexos, com muitas alterações biomecânicas, excesso de cobertura posterior, excesso de anteversão, impacto isquiofemoral, dor de pudendo, dor na coluna lombar, a nossa solução é a artroplastia total de quadril, mesmo que não tenham artrose. Se tiver artrose, alguma lesão condral, reforça ainda mais. Mas os pacientes com alterações muito complexas biomecânicas, eles teriam que passar por muitas cirurgias para corrigir, né? E nós não achamos isso lógico, né? Você está falando do excesso de cobertura posterior. Então, digamos que a anteversão femoral seja boa, e que o paciente possa fazer uma PAO reversa, né? Para resolver esse excesso de cobertura. Essa Se é o a teu minha paciente dúvida. tiver mais que 50 anos, mais que 45, eu não sei, eu veria já mais uma indicação para ir direto para a artroplastia, né? Eu só digo isso para você considerar todas as possibilidades de tratamento, né? Sim, sim. Continuando aqui nas perguntas do Dr. Luiz Henrique, né? Ele pergunta se vocês, são vários itens aí, se você quiser pode anotar, eu vou te passando, mas se vocês usam de rotina a neurografia e a tractografia, se usa alguma substância para evitar aderência, né, entre o osso, né, na via posterior do nervo ciático. Ele fala que tem uma tensão no intraoperatório do obturatório interno e o gêmeo, promovendo uma deformidade no ciático, né? Se vocês tratam esse complexo do obturatório e os gêmeos. São 3 questões? Tem mais 3, mais 4. Deixa eu responder as 3 primeiro. Então, a tractografia e a neurografia não fazemos. A gente sabe no Brasil e em alguns lugares aqui dos Estados Unidos que o pessoal faz. Nós tivemos 2 pacientes que foram para o Brasil para fazer isso, mas a gente não tem a tecnologia aqui e ainda não fazemos de rotina. A gente faz uma ressonância em alta resolução. A segunda questão é se injeta alguma substância. Não também. Não injetamos. E a terceira questão seria do obturator interno, né? E o piriforme. Tivemos, o Dr. Hallmark teve, de todas as descompressões dele, ele teve 2 casos que o obturador interno passava no nervo ciático, no meio. Nesses casos ele liberou.
mas normalmente não libera o obturador interno. Agora, o interessante é o seguinte, a maioria das pessoas, o obturador interno e o piriformes, eles se inserem junto no trocânter maior, eles não são separados. Então, se você for fazer a liberação perto do trocânter, você já está liberando os dois na maioria das pessoas. Se você for perto do ciático, aí não. Eu acho que duas já foram respondidas, né, sobre como medir a antiversão do fêmur e no caso do excesso posterior. Ele pergunta também se você tem, no caso de osteófito anterior na sacroiliaca, como principal pensamento do nervo glúteo, né? E se vocês têm o EOS no serviço. A sacroiliaca, o nosso primeiro caso que nos chamou a atenção da dor glútea, da síndrome da dor glútea secundária, foi um paciente com uma fratura de estresse da asa do sacro. Um paciente que tinha impacto isquiofemoral. E aí uma corredora, não conseguia estender e o estresse ia para o sacro, né? Então, cada vez que nós olhamos um paciente com dor sacroiliaca, hoje, nós olhamos o quadril com mais atenção. Então, se você vê um problema na sacroiliaca, vá para o quadril. Mesmo que o paciente tenha uma espondilite anquilosante, uma doença de Crohn, síndrome de Reiter, esses pacientes com doenças inflamatórias e sacroiliite não significa que eles não tenham um problema mecânico. Tem um trabalho na Arthroscopy que saiu, acho que mês passado, 2 meses atrás, comparando o impacto femoroacetabular em pacientes com e sem, né, espondiloartropatia. O resultado foi igual. Então, mesmo que você tenha um paciente com doença inflamatória, não esqueça da parte mecânica, né? O Miguel também pergunta se você valoriza a infiltração no espaço subglúteo para decidir o tratamento cirúrgico. E eu já vou fazer 2 perguntas para otimizar o tempo. E o Luiz perguntou qual a dose de Botox você aplica no piriforme. Uhum. Então, as injeções aqui, elas são feitas por um radiologista guiadas por tomografia, né? Então, nós fazemos injeção nas raízes sacrais, S2, S3 e S1, dependendo do exame físico e das queixas do paciente, do dermátomo. Nós fazemos injeções na coluna lombar, que é o cirurgião de coluna que faz. Nós fazemos injeções no piriformes e para diagnóstico e para tratamento com Botox. Usamos 100 unidades e para pacientes maiores, com mais de 80 quilos, 200. E injeção no espaço isquiofemoral não fazemos. Nós confiamos no exame físico. Tá. Também tem outra pergunta que pergunta qual o nível, né, da osteotomia de rotatória, né, e qual material de síntese você usa. Uhum. Esse foi um participante anônimo. E o do Guilherme Teixeira, qual o papel da eletroneuromiografia no diagnóstico? Então, a osteotomia, todos os casos feitos aqui nos últimos 8 anos, eles são com subtrocantérica, com uma serra que chama serra de Winkist. Ela entra como se estivesse fazendo uma cirurgia de fratura de fêmur para haste. É isso. Um trabalho mostrou uma entrada trocantérica, com uma haste de entrada trocantérica. Nós usamos a universal mesmo, entrada na fossa piriforme. Não tivemos nenhum caso de osteonecrose, e porque o nosso motivo é para evitar os tendões glúteos. Nós não gostamos de tentar de agredir ali o glúteo médio e o mínimo com a outra, né? Com a de entrada trocantérica. Então é feito tudo como se fosse uma cirurgia de fratura. Essa serra você consegue fazer a osteotomia intramedularmente, né? E a outra questão era o papel da eletroneuromiografia. Nós não usamos. Usamos uma eletroneuromonitoração para reparo dos hamstrings abertos, né? Mas não usamos como
já tentamos usar um monte, assim, por muito, muito tempo, mas não achamos que seja útil. Tá. O Dr. Lafayette Lage, né? Ele comenta sobre a neurografia e a ressonância magnética 3 Tesla, né? E de um colega que faz a tractografia em Sorocaba. E são vastas, tem muitas perguntas aqui. E o Diogo Leal pergunta como que você faz para calcular planejamento, se o quanto de rotação ou de rotação você vai fazer, como você calcula isso. E também eu acho que para a gente talvez encerrar aí, ou tá encerrando as perguntas, né? Como que é o seu protocolo pós-operatório na liberação endoscópica do nervo ciático no espaço subglúteo? Então, eu só queria reforçar um pouco da situação da tractografia, né? Não podemos dar assim, excesso de valor para o exame, eles são importantes, mas é comum ver o tendão do piriforme cruzando o nervo ciático, você vai ver em 18% das pessoas, e não significa que é a causa da dor, né? Então, não basear só a conduta só no exame, eu acho que aí é um problema, no exame de imagem, né? A segunda situação é quanto de rotação, são vários fatores, mas fundamentalmente é uma decisão conjunta entre o paciente caminhando, a quantidade de rotação interna e externa que ele tem no exame físico e a hora da cirurgia fazer o teste de hip spine extension. Então, aqui, particularmente, nós operamos pacientes em decúbito lateral, porque daí você derrota o fêmur e você consegue testar para ver se está conseguindo estender normal e fletir normal, né? Então, não existe... a gente não baseia só no número específico, né? Obviamente que a gente sabe o número e uma estimativa, mas é testado intraoperatoriamente. Esqueci de alguma outra? E só para a gente terminar e fazer as considerações finais, né? O protocolo no seu do pós-operatório, né? Da Então, liberação do corpo do ciático. Então, para ser bem franco, comparado com 6 anos atrás, eu vejo 20 vezes menos liberação de nervo ciático aqui. E 20 vezes mais de rotação e ressecção do trocânter menor. Então, e uma coisa que mudou nas liberações de ciático que nós fazemos e nos hamstring é assim, quando o paciente tem muito sintoma pré-operatório e existe muita adesão com o nervo ciático, nós somos bem mais, como eu posso dizer, moderados. Usamos um princípio tipo Ilizarov. Usamos um brace bloqueando a extensão do joelho e o paciente só vai estender 5 graus por semana até conseguir estender completamente, para evitar o strain, né, no nervo, né? Outra coisa que mudou muito e que talvez ajude algumas pessoas que estejam assistindo e fazem artroplastia de joelho, né, quadril, é abduzir, porque você precisa manter o quadril movendo para o nervo ciático não aderir, né? E se você mover ele em abdução, o strain no nervo diminui bastante. Fletindo o joelho e abduzindo o quadril, diminui muito o estresse no nervo ciático. Então, assim, quando você está fazendo uma artroplastia de quadril, um paciente que tem uma perna mais curta e você quer alongar, primeiro testa o quadril em abdução, porque aí você vai ter menos estresse, né? Assim como o joelho fletido, né? Então, isso a gente usou no protocolo. Os pacientes, eles evitam a adução, eles fazem os exercícios de circundação, movimentando, usam muleta por 6 semanas, no mínimo, né? E evitam qualquer exercício de reforço muscular por 8 a 10 semanas. Munif, antes de passar a palavra para o Dr. Giancarlo, né, para o Marcelo, queria agradecer, queria falar para todos os participantes, né, que quem tiver mais perguntas,
que pode nos encaminhar, a gente encaminha para você. Eu tenho certeza que tanto você quanto o Dr. Hallmart aí está abertos aí a nos ajudar. Parabéns, tivemos a casa lotada, foi um sucesso, parabéns mesmo, obrigado mais uma vez. E agora eu passo a palavra para o Marcelo e para o nosso presidente, o Dr. Giancarlo, para as considerações finais. Eu vou só comentar aqui a nossa pesquisa do Telegram. Então, bastante gente aqui que trata dor glútea profunda, mas 88% fala que tem muita dificuldade com o diagnóstico, tá? A grande maioria fazendo infiltração, alguns fazendo cirurgia também, né? E eu acho que nosso dever de casa que ficou aqui, muita gente interessada em um curso específico para se aprofundar no diagnóstico e no tratamento da dor glútea profunda. Então, te agradecer, Munif. Quando a gente fez o convite, a gente achava que ia ser uma boa aula, mas assim, foi uma aula magistral e eu acho que todo mundo que gostou da aula dá um joinha pro Munif, que olha aí, Munif. Parabéns. Agora é passar a palavra aqui para o doutor Jordano, depois para o nosso presidente, doutor Giancarlo. Agradeço a presença maciça aí de todo mundo e boa noite, doutor Jordano agora. Munif, parabéns, aula excepcional, muito obrigado por você contribuir conosco, um assunto que muita gente tem curiosidade, né? Quer dizer, e efetivamente a gente está construindo ainda o nosso conhecimento nesse assunto. Eu entrei na aula talvez uns 5 minutinhos, com 5 minutinhos de atraso, eu estava em outra reunião, mas eu pude pegar praticamente toda a aula, excepcional, bastante didática. Muito obrigado por você estar contribuindo com a gente. Queria agradecer também ao Leandro Calil, nosso moderador, né? E ao Marcelo também por estar nos ajudando aí na retaguarda. Bom, então, antes de passar a palavra para o Jean, só convidar a todos para sedimentar um pouquinho mais as informações que foram passadas pelo Munif sobre a dor glútea profunda. A gente vai ter uma mesa redonda na quarta-feira, e o Munif naturalmente está convidado a participar conosco também, né, no mesmo horário, né, que vai ser moderada pelo nosso colega Luiz Henrique Silveira. O assunto também vai ser dor glútea profunda, e vai ter como moderador de sala o André Weber, e os debatedores vão ser o Fábio Moria, Giancarlo, nosso presidente, Josiano Valério, o Lincoln Paiva e o Renato Lopes. Tá bom? Então, muito obrigado por contribuir conosco. Eu passo a palavra, então, para o Jean. Muito boa noite a todos. Bom, Munif, agradeço muito sua presença e aos 240 que, no momento, tiveram assistindo a aula. Foi muito esclarecedora. A moderação do Calil, do Leandro Calil, o Marcelo Queiroz, que fez essa programação, que ficou muito boa. E, surpreendentemente, o tema, como vai mudando o exame físico, né? Isso que é uma coisa muito interessante, como o exame físico e o diagnóstico vão mudando. Então, na verdade, a dor glútea profunda é uma ciência das verdades provisórias, como a medicina como um todo, né? Então, o que é verdade hoje não necessariamente vai ser verdade amanhã. E como o conhecimento nesses últimos anos expandiu, e você magistralmente nos mostrou aqui nessa aula, muito boa. Eu agradeço a todos os que estiveram presentes. Na quarta-feira, você está convidado, Munif, para participar. O Luiz Henrique vai mostrar uma mesa redonda, e seria muito gratificante se a gente tivesse você presente na sala para nos brindar com a sua experiência, que é vasta já nesse assunto, trabalhando com Hal Martin, que é o melhor do mundo nesse tema e em muitos outros temas. Meu amigo pessoal, eu gostaria que você transmitisse o meu grande abraço ao meu amigo Hal Martin. E eu dou boa noite a todos e agradeço muito a presença de todos. Até quarta-feira. Obrigado. Então, só muito obrigado, doutor Giancarlo, e ao Marcelo novamente, ao Leandro, todos os amigos, ao Josiano, André e doutor Jordano. Obrigado mesmo, muito feliz pelas suas palavras aí, fico feliz, emocionado. E vai ser uma satisfação para mim participar quarta-feira,
e eu estou à disposição aí para o que puder ajudar. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Até quarta-feira, então. Muito obrigado.